Boa tarde, pessoal do Aqui Vale. Eu sou Juliana Pavan e direto do Hotel Hampton by Hilton Caraguatatuba. A gente está trazendo uma roda de conversas nessa temporada de verão muito bacana e hoje é o nosso último dia de gravações. Eu tenho o prazer de receber uma pessoa maravilhosa que faz parte da minha história, que é uma mulher de referência aqui no Litoral Norte e para trazer um tema que ele não pode ficar de fora durante o verão, que é inclusão, acessibilidade e envelhecimento saudável. Porque nossa temporada tem que ser para todos. Por isso, nossa entrevistada de hoje, secretária da CEPED, Secretaria da Pessoa com Deficiência e Direitos do Idoso, Ive Malerba, seja muito bem-vinda. Muito feliz de estar aqui com você hoje. Você viu que engraçado, te encontrei e falei, vamos pro programa porque você tem que estar lá. E aí deu certo a sua agenda e que prazer ter você aqui comigo hoje, viu? Eu que agradeço, Ju, um prazer enorme estar aqui com você, aqui no Que Vale, né, essa oportunidade de estar falando um pouquinho mais das políticas públicas no município, né, voltadas às pessoas com deficiência e aos idosos da nossa cidade. A Ive, ela está à frente da secretaria há muitos anos. Eu acho que desde que eu entrei na prefeitura, você já estava ali tomando conta de tudo, dominando, porque essa mulher, gente, ela tem uma visão técnica e humana das coisas assim que é incrível, impressionante. É mais uma mulher de destaque aqui, porque todo programa que eu apresento com mulher eu faço questão de falar, porque a gente tem que reconhecer os bons profissionais, os bons seres humanos, e você é uma dessas pessoas. Então eu fico muito feliz de estar aqui com você hoje, viu? Obrigada, Ju. A gente já teve a oportunidade, né, de ser colegas de trabalho. A Ju realmente já acompanhou o trabalho, né, da secretaria, né, do Nascimento. A criação dela, né, que você esteve à frente da criação. E eu sou funcionária pública, né, então há 22 anos eu estou na prefeitura, mas em 2011 eu tive essa missão, né. Sempre trabalhei, né, com as políticas públicas voltadas a essa população, mas em 2011, na gestão do prefeito Antônio Carlos, eu recebi essa missão, né, de liderar aí o nascimento, a criação dessa secretaria que demonstrava, né, o comprometimento do município, da gestão, né, com a população idosa e com deficiência do município. E de lá para cá a gente tem uma longa história aí para contar. Uma longa caminhada, né? Mas evoluiu tanto, né, Ive? Desde a criação até agora, os serviços de vocês são referência. A gente vai contar um pouco sobre Praia Acessível, que é um dos exemplos só, né? Sim, sim. São projetos fundamentais, né, que vêm aí dando sustentação, né, para que a gente possa ter uma Caraguá sempre mais inclusiva para todas as idades e fortalecendo, ainda mais agora, né, diante, né, de um tempo em que a gente tem um olhar especial para a questão do envelhecimento, né, a população idosa no município e no Brasil inteiro, né, só vem aumentando, né, a gente tem o fator aí da longevidade trazendo mais qualidade de vida, mais tempo de vida, né, baixa natalidade, né, antigamente a gente tinha mais crianças, né, na pirâmide populacional, e hoje a nossa população idosa, né, está invertendo essa pirâmide. Então a gente teve uma população que dobrou, né, de tamanho em relação de quando a secretaria foi criada em 2011 para hoje. Meu Deus! Dobrou, né? E as projeções é só crescimento, ainda né? mais, né? Existe uma projeção, né, das próximas 2 décadas, a gente caminhe para 20 a 25% da população que seja população idosa, né? Hoje, quando a secretaria ela nasceu, tínhamos em torno de 8% da população idosa. Hoje a gente está de 16 a quase 20%, né? De moradores, né? Mas Caraguatatuba também vem recebendo mais turistas idosos também? Como que vocês lidam com isso, com essa questão? Existe uma migração, né? Então, assim, até dentro da região Caraguatatuba, ela tem um índice maior, né, de população idosa. Todos os lugares, né, todos os municípios vêm crescendo, mas Caraguá, ela recebe uma migração por conta de ser uma cidade com mais infraestrutura, né? E até a gente tem, né, o Instituto de Longevidade fez uma pesquisa e considerou a Caraguatatuba a 16ª cidade no Brasil. Achei que era no estado de São Paulo, no Brasil. No Brasil, olha, com as condições mais ideais para o envelhecimento da população idosa. Qualidade de vida, né? Qualidade de vida, fatores socioeconômicos, de saúde, né? Então, isso traz para Caraguá, né, uma população que migra, né, aposenta e vem buscar, né, qualidade de vida, vem buscar um clima mais favorável, né, e um lugar mais calmo, com uma infraestrutura condizente, né, com políticas de promoção, né, e de proteção.
a pessoa idosa. Eu venho falado em vários programas como Caraguá está preparada para receber os turistas, né? O nosso maior público do portal é do Vale do Paraíba, São José dos Campos, Taubaté, Jacareí, né? Ali em cima no Vale. E Caraguá e o litoral norte todo. Durante esses anos, ele se preparou muito para receber os turistas, não só o morador, porque a nossa qualidade de vida realmente a gente não tem o que falar, a gente não trocaria aqui por lugar nenhum, né? Mas a gente se preparou muito para receber esses turistas, né? E Caraguá é uma cidade acessível, né? É uma cidade para todos. Conta um pouquinho para a gente as ações que vocês têm. Nós vamos falar do ano todo, mas durante a temporada nós temos ações diferenciadas para receber essas pessoas com deficiência e o idoso? Sim. Né, o verão, a própria cidade, né, ela se estrutura, né, a gestão, ela se organiza, né, para essa demanda, né, que traz um outro cenário, né, populacional para a cidade. Mas, especificamente, a gente tem um projeto que não tem como falar, né? Primeiramente dele, que é o projeto da Praia Acessível. É referência, né? É um projeto que a gente vem buscando sempre mais consolidação, mas ele se caracteriza muito mais do que um banho assistido ao mar, né? Quando a gente leva em consideração pessoas com deficiência ou idosos que realmente têm uma limitação, que precisam de auxílio para adentrar ao mar. Então, através das cadeiras adaptadas, especiais, que a gente chama de cadeiras anfíbias, que são cadeiras que levam a pessoa para dentro do mar de forma segura, mas a gente tem uma equipe de profissionais que são preparados, né, e muito... Fazem aquele acolhimento, né? Muito preparados para esse acolhimento e um atendimento diferenciado, e ali se caracteriza como um ambiente de confraternização mesmo, de convivência. Então, a gente fala que é o clubinho, né? Então, ali você tem atividades de lazer, né, atividades esportivas, assim, de lazer, de praia, né, que tornam o ambiente muito aconchegante. E as condições favoráveis. Esse projeto a gente faz ali na Praia do Centro, porque é uma praia de fácil acesso, com tranquilidade, areia dura, mar calmo, né? A gente tem a nossa base, que tem os sanitários acessível, tem, né, a ducha para tirar o salto, trocar de roupa, né, poder beber água. Então, a gente tem uma infraestrutura de base, né, ponto de acesso, de acessibilidade no sentido de fácil acesso de ônibus, para estacionar o carro com prioridade. Então, o lugar perfeito que reúne todas essas condições, né, para que a gente possa receber, né, não só turistas, mas os nossos munícipes. O projeto funciona o ano inteiro, né, mas no final do ano, agora na temporada, a gente se dedica, a gente até para alguns projetos que a gente tem paralelo, né, durante o ano. Então, ele funciona de quinta a domingo, das 9 às 16. Ai, que bacana. Só que quinta e sexta a gente deixa a quinta para um projeto que a gente tem, que é o TEA Ativo, que a gente faz atendimento de adolescentes com autismo, né, com transtorno do espectro do autismo. E sexta a gente faz agendamentos de grupos. Então, a gente recebe grupos de N cidades que procuram, no Brasil inteiro, né? E aí a gente deixa esse período, né, de dezembro, janeiro, para a gente poder se dedicar mais a receber os turistas na cidade. Esses programas que a CEPED tem é para o ano todo, para o morador, mas também é para o turista, tá? Então, se você está vindo para Caraguá, o projeto ele fica bem ali na Praia do Centro mesmo, é só chegar ali, Atrás você já vai ser... do palco, né, da Praça da Cultura. Aí, Praça de eventos, quinta a né? domingo, né? Quinta a domingo, das 9 às 16. Gente, é uma delícia, assim, a gente que tá de fora olhar aquela sensação. Sim. Tem gente que nunca conseguiu entrar no mar, né? Então, vocês proporcionam também, vocês realizam sonhos, né? Esses dias a gente estava lá com eles e tinha a Carol, que veio de Guarulhos, fazia 7 anos que ela não vinha para a praia, e ela já conhecia o projeto, e a gente se reencontrou, e ela deu um depoimento, assim, muito emocionante, né, do quanto ela não esperava por esse dia se repetir, né, então a família não estava conseguindo vir, mas a sensação dela, né, de estar aqui, de entrar no mar e rever, né, as pessoas, sentir o sol, o calor, botar o biquininho dela e ir com a cadeirinha, né, que ela possa ir tranquilamente. Segura, né? Isso não tem preço, né, Ive? Não tem preço. Quem gosta de praia, né, não ter acesso à praia, né, como a qualquer outro direito pleno. Então, quando a gente vê um direito sendo efetivado, né, plenamente, isso é o que faz valer tudo, né? Isso é o que move, né? Esforço. A gente estava falando agora dos bastidores, né? Sim. Ive, a secretaria oferece serviço de Libras na cidade? Sim. A secretaria, a gente tem, né, em diversas, não só a CEPED, né?
mas a Secretaria de Educação, né? A gente tem, dentro da educação, por exemplo, um trabalho bem específico, né, com o desenvolvimento da Libras, com os alunos surdos, né, em toda a rede municipal, e a CEPED, ela tem o serviço desde o atendimento, né, da pessoa receber esse atendimento pormenorizado, o acompanhamento, as solicitações de outras secretarias, o profissional acompanha em consulta, em serviços, né, que essas pessoas precisam, né, no caso, as pessoas surdas. E a gente está para inaugurar agora uma plataforma acessível de Libras, onde, através da tecnologia, a gente vai ter o atendimento simultâneo, né, ao vivo ali, né, de tradutores e intérpretes, garantindo essa acessibilidade em todos os equipamentos públicos. Olha que bacana. Falta muito pouco. Falta pouquinho para esse ano ainda. Não, acho que mais um mês e isso a gente vai estar inaugurando essa plataforma, que vai ser uma grande conquista, né, um grande avanço para a gente realmente ter esse atendimento garantido em todos os estabelecimentos. Caraguá sempre foi referência nessa questão de acessibilidade, né, de envelhecimento saudável, ela foi a primeira secretaria, né, praticamente, né, a gente não tinha referências de outras secretarias municipais, a gente tinha a Secretaria de Estado da Pessoa com Deficiência e a Secretaria Municipal de São Paulo da Pessoa com Deficiência. E aí, Caraguá criou, né, para a pessoa com deficiência, mas também para o idoso já. O prefeito Antônio Carlos é muito visionário. Muito visionário. Naquela época ele já estava lá na frente e a gente teve esse tempo, né, para poder vir ao longo dos anos consolidando e desenvolvendo ações que vem tornando, né, Caraguatatuba sempre mais aí líder nesse sentido de políticas públicas inclusivas e para todas as idades. E não tem quem não conheça, né? Antônio Carlos é um marco, né, no litoral. Existe um litoral antes e um litoral depois Nosso dele, grande né? gestor, né? E agora, deixou né, um legado dar lindo continuidade a essa política pública com o prefeito Matheus, com certeza, né, dando seguimento aí todos esses valores, né, que são importantes, né, para o desenvolvimento, né, da população como um todo, né? Vai continuar o legado do pai, já está aí num trabalho árduo, né? Sim, muito. Mas a gente está aqui na torcida firme e confiante, contribuindo para isso sempre, né? Caraguá merece cada vez mais deslanchar, né? Sim. Ive, e vocês têm um reforço de trabalho nessa época da temporada? Porque a gente já trouxe aqui a Érica, que é a capitã do Corpo de Bombeiros. A gente trouxe a diretora Sandra, do Regional. A gente trouxe o Lucas, que trabalha com nutrição esportiva. E muda muito para a gente esse cenário na temporada, né? Sim. A nossa população, ela praticamente quintuplica na temporada. Então, todo mundo aqui tem Operação Verão, bombeiro de Operação Verão, a polícia. Vocês conseguem também fazer um reforço desses serviços nessa alta demanda? As políticas, né, para a pessoa com deficiência, elas não estão concentradas, obviamente, totalmente na CEPED, né? Sim. Que é a Secretaria da Pessoa com Deficiência do Idoso. Nós temos ações específicas, ações que nós desenvolvemos, né, diretamente, porém a nossa ação, a nossa secretaria, ela é transversal. Enquanto todas as outras são verticais, a nossa não se trata de uma área, se trata de um grupo, né? Então, o tempo todo a gente está em conversa, em desenvolvimento e auxiliando também para que as outras secretarias também desempenhem o seu papel, né, referente à sua área, né, à sua especificidade diante dessa população. Então, as ações são conjuntamente desenvolvidas, não tem uma ação específica da secretaria, assim, tem pontuais, como a praia acessível e tal, mas o próprio desenvolvimento da Operação Verão, ela já leva em consideração, né, esse grupo, e a gente está sempre desenvolvendo as ações conjuntamente para que a gente tenha, na verdade, o nosso grande objetivo é que a população ela seja atendida na sua essência total, né? Então, assim, por exemplo, agora no verão foram feitas as programações, né, de verão que envolveram atividades culturais, atividades esportivas, atividades, né, de entretenimento e bem-estar, e todas elas, quem garantiu a maior participação foi a população idosa. Né? Então, as políticas são descentralizadas, né? Até porque o deslocamento não é a coisa mais fácil do mundo nessa época. Então, em todos os pontos, né, que as ações foram desenvolvidas, o grande marco é a população idosa participando. Eu tenho uma em casa, participa de tudo. Ela é a fã número 1 do CIAP. Ela é a fã número 1, ela vai em tudo, gente. É aula de yoga, ela tá indo, é aula de ginástica, ela tá indo. Exatamente. Eles são muito ativos mesmo. E é muito legal, porque eles desfrutam do que a gente proporciona, né, para a população idosa. Eles são muito ativos. O CIAP, que é um dos nossos projetos, como você está falando, né, que é esse centro de atenção,
que tem, né, um serviço de centro de convivência e de centro-dia, né? O centro de convivência são políticas promotoras, né, Sim. do desenvolvimento, do envelhecimento saudável, e o centro-dia já é uma política protetiva, né, para pessoas em situação de risco. Mas o centro de convivência do CIAP, ele tem em torno de 60 atividades e não tem uma aula que não esteja lotada, né? São filas de espera, muitas vezes. Não tem vaga. Às vezes ela chega e fala, a aula tá E olha que lotada. são realizados 1.000 atendimentos por dia. Por dia? Por dia, né? A gente tem, em média, 3.000 idosos e pessoas com deficiência matriculados. Olha. E são 60 atividades simultâneas funcionando diariamente. Então, a gente, por exemplo, tem aula de Tai Chi Chuan que tem 100 pessoas participando. Então, diariamente, a gente atinge um público, né, bem grande e eles são muito participativos. Muitas vezes a gente faz aulas itinerantes, aulas... Tem aula para mexer no celular também, né? Ela participou, a abençoada participou da aula do celular, gente. Sim, tem aula de inclusão digital, tem aulas, né, de alongamento, tem aulas de... Eu achei o máximo, de verdade. De prevenção de quedas, tem a parte de hidroginástica na piscina, tem bocha, tem jogos, tem academia, tem... Ixi, são 60, Ju, então artesanato, dá para ficar aqui. Eu acho muito bacana, porque eles se sentem parte, eles se sentem incluídos, né? Porque a gente sabe que a população idosa sofre um pouco de solidão, a gente sabe que enfrenta dificuldades em casa, né? E com essas As pessoas ações... param de trabalhar, que é o que Exato. ocupa, né, a maior parte da nossa vida, e a família segue trabalhando, né? E eles, aí é hora de aproveitar a vida. Então, quando você tem um cenário favorável, para onde que eles vão? Eles vão viver, vão se exercitar, vão conviver, vão encontrar os amigos, vão fazer programas que vão compor, né, a vida, mas também promover o envelhecimento saudável, né? Cuidar da saúde, né? Cuidar da saúde mental, né? Então, o CIAP, ele é esse equipamento, né, em parceria, é um projeto em parceria com o terceiro setor, que a gente tem a gestão da Acalento ali, então tá fazendo 10 anos agora esse ano, o CIAP, em abril. Tá fazendo 10 anos? Eu falei sobre o CIAP porque é muito referência mesmo. Sim. Em Caraguá. Todo lugar que você vai, sim, se tem uma pessoa idosa, ela está falando e promovendo naturalmente o CIAP. Exatamente. Porque realmente funciona muito. 1.000 atendimentos no dia. Sim. Fiquei chocada com esse número. E a próxima pergunta era se a secretaria tem parceria com o terceiro setor. Sim, as parcerias com o terceiro setor são fundamentais para a gente levar esse atendimento, né, para a população. O CIAP é um deles, com a própria Acalento mesmo, faz a gestão do CIAP. A gente também tem outro projeto de atendimento de ecoterapia e hidroterapia. Com o Lar São Francisco de Assis, nós temos também 2 parcerias, que é a gestão de um programa itinerante de cuidadores domiciliares, que dão assistência a pessoas no domicílio, pessoas em situação, né, de muitas vezes acamadas ou com limitações que precisam de auxílios nos cuidados diários. Que bacana. A gente tem um outro equipamento que é a instituição de longa permanência, né, para acolhimento de pessoas idosas e com deficiência, né, em regime de moradia, né, de proteção. Temos com a Vila Vicentina, que também, né, outro lar, né, de acolhimento. E com a PAI, num projeto de residência inclusiva, que é também moradia protetiva para jovens com deficiência. Então, é o terceiro setor, né? Nós temos essas organizações sociais que fazem um trabalho muito importante no município e que a gente dá as mãos para poder levar essas políticas públicas que são essenciais, né? Principalmente na ação protetiva. Como que a secretaria atua na proteção do idoso, especialmente em casos de negligência, que a gente sabe que infelizmente tem muito, violência ou golpes que aumentam nessa época do ano? Vocês promovem uma rede protetiva, né? Sim, Ju. Até com relação a essa questão que a gente está falando do envelhecimento, como a gente percebe, né, ao longo do tempo, muitas mudanças no cenário da composição familiar, então, né, não é à toa que a taxa de natalidade diminuiu, né, então a longevidade aumentou, mas o cenário, muitas vezes, ele não é favorável no cuidado, né, que a pessoa idosa ou que a pessoa com deficiência precisa, né, e em muitos casos, né, de negligência, de maus tratos, de abandono, de violência, acontecem, né? E as pessoas precisam denunciar. Para isso a gente tem o Disque 100. Isso. Né? O Disque 100 ele vai ser imediatamente, né, direcionado. Hoje a CEPED faz a concentração e junto, né, a gente tem um fluxo no município que envolve a CEPED, o Conselho Municipal do Idoso, o Conselho Municipal
da pessoa com deficiência, a Secretaria de Saúde e Assistência Social, e juntos, né, nós fazemos toda a identificação, visitas, monitoramento, e aí envolve o Ministério Público também, né, no acolhimento, entendimento dessa dinâmica familiar, porque primeiro a família vai ser responsabilizada, né, por isso que a parceria vem com o Ministério Público, e aí a proteção entre as políticas de proteção, né. Então, equipamento como centro-dia, que essas pessoas estão dentro do CIAP nas atividades, mas elas são protegidas durante o dia. Então, a gente busca em casa, elas têm um serviço de acolhimento, de cuidadores, de alimentação, e no final do dia elas voltam para casa. Então, é uma proteção durante o dia. Esse cuidado domiciliar, né, também é um fator de proteção, até a última instância, que é o regime de acolhimento mesmo, em regime de moradia e proteção, para que a gente possa dar a dignidade e a proteção que essa população merece, né? É um serviço muito completo esse do cuidado. Em casa, eu não sabia. Achei E muito outro bacana. trabalho importante que envolve muito assistência social é o trabalho de fortalecimento dos vínculos familiares, antes que, né, todas essas medidas que são feitas imediatamente, mas a propósito é que a gente possa fortalecer e resgatar, né, esses laços, porque a família, né, o contexto familiar, afetivo e significativo sempre é a primeira prioridade. Sempre. Né? Então, é por isso que eu repito, né, o Disque 100 ele é fundamental para ajudar, e as denúncias podem ser feitas de forma anônima, né, o que também é bem importante, para que a gente possa estar trabalhando, né, e fortalecendo sempre mais essa rede e as próprias pessoas que estão sujeitas a essas violações de direitos. Né? E todos os eventos que nós temos em Caraguá, eles são preparados para receber pessoas com deficiência, idosos, né? Eles têm... Olha, Ju, a gente trabalha para que seja, né? O próprio desenvolvimento da acessibilidade, ele vem caminhando ao longo dos, né? Vamos pensar aí dos últimos 20 anos, se a gente pegar desde o nascimento da secretaria, mas a gente já vem, né? Fazendo um movimento inclusivo, mesmo antes da secretaria acontecer, e a gente sabe que reconstruir, né? Tudo que um dia foi construído sem levar esse padrão universal, né? No conceito, no design, né? Seja, né, das construções, das edificações, né, das questões urbanas. Então, todo um trabalho vem sendo feito, né, de reconstrução, né? Agora, a gente sabe que 100% não é, né? Então, o que a gente procura fazer é que os principais locais, né, de equipamentos públicos, onde as coisas vão acontecer, que a gente possa garantir, né, esse acesso e a participação. Então, a acessibilidade ela vai desde o espaço físico quanto a uma acessibilidade comunicacional, né? Então, quando a gente tem um intérprete de Libras, né, quando a gente tem uma logística, às vezes de transporte, então é um conjunto de combinações, e a gente tem trabalhado cada vez mais para garantir isso. Acho que é importante destacar que no município a gente tem uma lei que dá isenção para as pessoas com deficiência em todos os eventos culturais, esportivos, de lazer no município. Jura? Então, tudo aquilo que não é do município, porque o que é do município é gratuito, e o que não é, as pessoas com deficiência terão direito a 5% da capacidade de qualquer ação no município, né, dentre esses eventos, espetáculos, shows, né? Então, justamente para que as pessoas com deficiência tenham esse acesso garantido, né? E, Ive, a nossa rede hoteleira aqui é bem extensa, né? Os comércios locais e a rede hoteleira, eles recebem algum tipo de orientação e fiscalização quanto a essa questão de lidar com o público deficiente, idoso? A CEPED, ela tem um departamento de acessibilidade, e esse departamento atua muito em conjunto, né, com o urbanismo, né, que tem toda a questão da liberação, de fiscalização, de regularização, né, de todo estabelecimento comercial no município, e junto com a vigilância sanitária, né? Então, quando qualquer um desses dois órgãos, nas suas fiscalizações ou nas liberações, autorizações, tudo passa pelo Departamento de Acessibilidade. Então, todas as questões são apontadas, projetadas e cobradas para que os comércios, né, para que todos os estabelecimentos garantam e efetivem, né, as normas técnicas de acessibilidade, garantindo assim, então, que todo o entorno, né, do projeto possa dar acesso a essa população, que não seja impeditivo, né? Se você fosse destacar alguns avanços agora nos últimos anos, em relação às políticas para a população idosa, quais seriam?
Idosos e deficientes, né? Sim. Se você pudesse selecionar alguns avanços Olha, significativos para você, Ive, o que você acha? eu acho que Caraguá se destaca em muitos pontos. Aí eu vou extravasar a própria CEPED, né? Eu acho que a gente tem, que é de onde eu venho, né? Eu tenho 22 anos de prefeitura, como eu já disse, e dos meus 22, 10 foram na educação, né? Então, acho que a gente tem uma política municipal de educação inclusiva muito forte, com muito investimento, né? A gente eu não conheço outro projeto como o nosso, né? Que além da política nacional de atendimento dos alunos em salas de recursos para atendimento educacional especializado, a gente tem os centros de referência para a inclusão escolar, como equipe multiprofissional, que faz todo um acompanhamento e identificação junto aos professores nas escolas e também essa intervenção terapêutica nesse espaço. Então, a nossa política ela é bem consolidada, então é um ponto de destaque, né, a favor, né, do movimento inclusivo. Né? Acho que o primeiro direito a ser garantido é o direito de ir para a escola, né? Sim. E eu acredito que a rede de saúde ela vem se desenvolvendo sempre mais. Agora, segunda-feira, a gente vai estar inaugurando o CAPS infantil. Jura? A gente Que tem, né, um bacana. arcabouço de serviços e projetos que, claro, né, quanto mais a cidade desenvolve, mais população vem, mais a gente Sim, precisa crescer. Mas a própria conquista, né, do hospital regional no município, né? Então, tudo isso vem garantindo, né, ações desde atenção básica, atenção especializada, que sustenta, né, esse atendimento importante em esfera de saúde para as pessoas com deficiência e para os idosos. E eu acho que todas as políticas da CEPED, de uma maneira geral, hoje elas criaram uma rede de sustentação entre políticas de promoção e de proteção. Que a gente precisa dar condições para o envelhecimento saudável, ativo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também precisa dar serviços de sustentação, né, para políticas protetivas quando essas pessoas já estão em situação de vulnerabilidade, né? E aí a gente tem esses dois pontos para continuar desenvolvendo. Então, acho que todo o conjunto hoje, né, de ações que a Secretaria tem, como o Programa de Inclusão Movimento, que envolve esporte paralímpico, né, a praia acessível, essa rede de combate de fluxo, todo o serviço de acessibilidade, toda a parte, né, de parceria com o terceiro setor, tudo isso veio ao longo dos anos. As ações específicas, como eu te disse agora, da plataforma de acessibilidade, os transportes adaptados nos diferentes serviços, né? Só vou ficar falando aqui um tempão, mas tudo isso é uma grande rede que vem se fortalecendo e fortalecendo cada vez mais esse caminho que é eterno, né? Então, assim, é um compromisso, né, do governo, do prefeito Matheus, que já vem, né, herdado do prefeito Antônio Carlos, de que a gente possa realmente estar tornando Caraguá sempre mais, né, uma cidade Sempre mais acessível. inclusiva, acessível e para todas as idades. E vocês estão no caminho certo há anos já, né? Porque eu convivo muito tempo e eu vejo o serviço prestado de perto e vocês estão de parabéns no serviço de excelência. Esse momento a gente tem trabalhado muito no resgate, na recuperação, né? Eu fui secretária quando ela nasceu, fiquei alguns anos e estou voltando agora, né, com o prefeito Matheus. Então, é um caminho que a gente tem que olhar para trás, olhar coisas que foram ficando, né? Porque a gente precisa avançando, mas a gente tem que ir sustentando o que já foi criado, né? Então, nesse momento, a gente vem fortalecendo e buscando, né, condições para resgatar o que ficou pelo caminho e continuar projetando e caminhando nesse sentido, né? É uma continuação do que foi criado, mas é um novo desafio, né, Ive? A gente falou que nos bastidores, outros tempos, as coisas mudaram, as pessoas também mudaram. Então, você está à frente de uma secretaria que lida diretamente com pessoas, com sonhos, né? Com o idoso, com a pessoa com deficiência que quer e tem que ter uma vida plena como todo mundo, né? Então é um desafio que você enfrenta, mas você faz isso, ó, com o pé nas costas, com palavreado, mas você toca a sua equipe muito bem. Não é fácil, não, mas a gente está aí. E as ações, os eventos, né? A gente trabalhar a cultura inclusiva no município, né? Então, a gente tem a semana de valorização à pessoa com deficiência, o concurso Miss e Mister Melhor Idade. Muito legal. A semana, né, de tanto da pessoa com deficiência quanto do idoso, que são as datas, né, no Dia Internacional, né, de cada um deles. Então, Fórum de Longevidade, Semana de Prevenção às Deficiências, Setembro Verde, onde a gente fala sobre capacitismo. Então, formações, cursos, instrumentalizar pessoas, né, nos diversos conhecimentos que são necessários, porque são conhecimentos especializados, né? Não é só uma vontade, vamos lá, né? Não. Tem toda uma estrutura, investimento. É importante destacar que a CEPED hoje ela é uma das secretarias com maior orçamento e investimento. Então, isso mostra o quanto é uma política pública de prioridade, né,
no governo. Sim. E é isso. Então a gente vai seguir aí trabalhando bastante para a gente continuar avançando. Tem muito Cada vez projeto, mais. tem muito serviço, Tem. tem muita atividade, muita coisa acontecendo, muita coisa para dar conta, né? Mas a população agradece muito. Você pode ter certeza que o seu trabalho é muito reconhecido, da sua equipe toda, inclusive vocês são referência. E para finalizar, Ive, qual a mensagem que a secretaria deixa para os moradores e turistas sobre convivência, respeito e inclusão nessa temporada de verão? Bom, dizer que todos são muito bem-vindos em Caraguá, em primeiro lugar, né? Que nós somos uma cidade convidativa, e que as pessoas com deficiência, as pessoas idosas aqui, são nossa prioridade. Então, quando você chegar aqui, você vai ver que a faixa de pedestre, né, por exemplo, é um cuidado, nós temos esse hábito, né, de Bem sempre lembrado. dar a prioridade para o pedestre. Então, quando tiver uma pessoa idosa tá atravessando, né, você para, deixa as pessoas atravessarem tranquilamente. É uma cidade respeitosa, né, que vem trabalhando, principalmente, né, nesse verão a gente deixou isso também muito claro, que é um ambiente familiar, um ambiente tranquilo, né, sem grandes, uau, né. Então, que a gente possa ter esse conceito, né, de que valorizar a diversidade, o respeito às diferenças, ele é fundamental aqui. Então, por isso que vocês são bem-vindos, justamente porque a gente aclama, né, a diversidade. Então, sejam muito bem-vindos na nossa cidade. Quero agradecer você, a sua presença aqui. Obrigada. Foi muito importante para a gente essa conversa. E dizer que o portal está sempre de portas abertas para você. Parabéns pelo trabalho que você vem prestando há muitos anos atrás. E que Deus abençoe essa nova caminhada e Obrigada. que colha muitos frutos, porque as pessoas dependem disso e pode ter certeza que faz a diferença na vida de muita gente, Ive. Obrigada, Ju. Obrigada, Foi um viu? prazer estar aqui com vocês. Parabenizo a Vale, né, pelo trabalho. Eu acompanho o trabalho de vocês, então foi um prazer enorme estar aqui. Ju, eu sou sua fã, tenho um carinho enorme. Foi uma alegria estar aqui no Vale e ainda sendo entrevistado por você. Eu fiquei muito feliz. Muito viu? feliz também. Então, sempre à disposição. Obrigada, sou sua fã. Obrigada. Zona faz tempo. Gente, que prazer ter essa linda aqui. Além de linda por fora, ela é linda por dentro, uma profissional assim impecável, maravilhosa. Eu aprendi muito com ela durante os anos que eu estive na prefeitura. Não atuamos juntas, mas atuamos próximas e eu me inspirava muito nela, porque ela sempre foi essa mulher de garra, de batalha, vai pra cima mesmo, enfrenta, defende quem precisa, né? Então, é mais uma mulher destaque e referência no litoral que eu tive o prazer de trazer para vocês do Vale conhecerem. Eu agradeço muito a audiência de vocês e foi um prazer estar aqui. A gente tem mais uma ou duas entrevistas, eu vou confirmar, nessa temporada de verão do Aqui Deu Praia. E muito obrigada pela audiência. Eu espero vocês daqui a pouquinho. Até mais.